aqui pelo nosso chat. Bom dia, Fábio, tudo bem? Bom dia, Adelson, é um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite, agradecer a receptividade de todos aqui na rádio. Muito obrigado, é um prazer. Eu que sou do rádio, acho que a recepção é fundamental. Sei que ser bem recebido numa casa é sempre prazeroso. E aqui estou me sentindo acolhido. Quero agradecer mais uma vez a toda a direção da emissora e agradecer a todos que trabalham aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. Fábio Ferreira, para quem está nos ouvindo, quem é o Fábio Ferreira? Importante essa sua pergunta, porque eu me configuro como o novo dessa corrida eleitoral que deve dar início, deve dar o start tão logo, e eu acho que esse é um momento importante, essas entrevistas são importantes para essa apresentação. Tenho 36 anos, acabei de completar, sou um canceriano apaixonado, né, porque o canceriano é assim. Acabei de completar dia 8 agora, agradecer inclusive todos que estiveram presentes e que me cumprimentaram no meu aniversário do dia 8. Como eu disse, tenho 36 anos, sou filho de Adelton Ferreira da Silva, Lourdes Augusta da Silva. Meu pai chegou muito cedo em Caraguatatuba, veio logo depois da catástrofe, pintor, comerciante. A minha mãe nasceu em Natividade da Serra, veio para Caraguatatuba jovem, com os seus criança, com seus 5 anos, foi sobrevivente da catástrofe. Graças a Deus, toda a família, por parte da minha mãe, foi sobrevivente da catástrofe, apesar de ter tido aquela história muito triste, né, trágica, separou toda a família. E meus pais tiveram 5 filhos, a primeira falecida, depois a minha irmã Jucemara, a casada, Cristiane, também casada, o meu irmão Adelton Ferreira da Silva Júnior, que desapareceu, né? Um caso bastante triste que também comoveu bastante a nossa cidade, Caraguatatuba, a minha família, principalmente a Zona Sul, que conheceu a história do desaparecimento do meu irmão, que virou mídia, inclusive, na nossa região. E eu, como meu pai dizia, o restinho do tacho. Eu, o mais jovem. Sou empresário, jornalista, radialista, apresentador e hoje estudante de publicidade. Sou um apaixonado pelo terceiro setor, vivo o terceiro setor, sou presidente da Federação das Rádios Comunitárias no estado de São Paulo, devido a um trabalho dinamizado com a Nacional, recebi esse convite para presidir a estadual, e sou um lutador pela causa comunitária, principalmente pela mídia comunitária, no caso das rádios comunitárias. Estava há pouco como diretor da Rádio Antena 8, devido a esse período eleitoral estou licenciado, pedi o afastamento e resolvi assumir essa missão a partir de um convite do presidente nacional do partido, né? Então, o Carlos Lupe, do PDT, e também da diretoria estadual. Agradecer demais ao deputado e presidente estadual Márcio Nakashima pela confiabilidade, pelo Ayrton, também secretário aí da estadual, e me convidou a participar desse pleito eleitoral nesse ano aqui em Caraguatatuba. E principalmente através da comunidade, a comunidade que tanto pediu para que eu pudesse ser algo novo. As pessoas estão cansadas desse jogo de famílias que existe na cidade, que fingem estar abrigadas e de fato sempre estiveram juntas, e essa troca de poder, essa polarização que acredito que nessa eleição deve ter o fim. Então resolvi colocar meu nome à disposição, até por ver que a cidade de Caraguatatuba hoje se encontra destruída. Então eu seria um covarde, seria omisso se não fizesse parte desse momento, desse pleito eleitoral. Eu, como jornalista, com minha carreira muito bem sucedida, aos meus 36 anos, coloquei o meu nome então à disposição, aceitei o desafio e aqui estou.
Que maravilha, Fábio Ferreira se apresentando aí a você que está nos acompanhando e vai decidir, né, nas urnas qual o próximo prefeito da sua cidade. Já tem convenção marcada, Fábio? Estamos elaborando a data da convenção, preparando toda a documentação. Acredito que no início de agosto já teremos então a convenção. Bem no início, né? Porque o prazo final é dia 5, né, de agosto. Então acredito que entre os dias 2 ou 3 podemos ter a nossa convenção já para ser definida. Começar mandando um abraço já para nossa audiência pelo chat. Malu Baracate, presidente da Fundação da Cultura, já está nos acompanhando aí, te ouvindo atentamente. Viu? Maravilhosa, uma pessoa incrível que faz e sempre fez um trabalho muito admirável e é uma pessoa que eu tenho um grande carinho especial. Malu esse dia postou até uma foto lembrando do meu aniversário e eu até me emocionei porque ela resgatou uma foto bem antiga, quer dizer, a nossa amizade, o nosso carinho tem história. Todas as pessoas que a gente tem esse contato e até em outras entrevistas, em outros momentos, as pessoas têm falado, você é oposição, então não sei o quê. Não me considero oposição, eu sou novo. De fato, eu sou o novo. Né? Eu acho que eu sou a grande surpresa dessa eleição, porque todos os outros pré-candidatos já passaram por uma experiência de candidatura, já passaram pela área administrativa. O meu nome, de fato, é novo. Eu sou o mais jovem, inclusive, não só em idade, mas também nessa corrida. Mas não, por eu ser jovem, não inexperiente, porque muitas das vezes tentam taxar. Falam assim, você é jovem, inexperiente, entregar a prefeitura para alguém que não tem experiência. Não, pelo contrário, eu tenho experiência administrativa, nós tivemos um trabalho desde o início, como eu disse aqui, em radiodifusão. Então, tocar uma emissora de rádio, idealizar um projeto, colocar ele em prática, você sabe, Adelson, o quanto que é difícil para nós que somos comunicadores, jornalistas, radialistas, e você está do outro lado, sendo empresário de radiodifusão, continuar estudando como estou, né, fazendo publicidade e propaganda, fazendo a minha faculdade, e ainda tocar toda uma máquina, não é fácil. E eu tive essa experiência também quando bem jovem, de 21 para 22 anos, trabalhei na Prefeitura de São Paulo, tive essa oportunidade por praticamente 1 ano e meio na subprefeitura da maior metrópole da América Latina, ali na subprefeitura de Santana, Tucuruvi, Mandaqui. Então aquela foi uma oportunidade muito boa que eu tive naquele momento para aprender. Eu era o primeiro a chegar na prefeitura e o último a sair, porque eu queria de fato aprender, e eu acho que isso tá na minha essência. Eu gosto disso e sou humilde o suficiente, até mesmo, Adelson, para poder entender, às vezes, quando eu estou errado. Eu gosto de participar, gosto de ser participativo em várias ações, e às vezes as pessoas falam, Fábio, aqui você está errando, aqui você precisa... Eu acho que o amigo de verdade é aquele que aponta as suas falhas e os seus erros. O amigo não é aquele que dá o tapa nas costas e fala, você está bem, está indo maravilhoso. Não. O amigo é aquele que aponta as falhas. E graças a Deus eu tenho muitos amigos que têm apontado ao longo da minha vida as minhas falhas e os meus tropeços. Eu acho que na minha vida, partindo para uma vida pública, não vai ser diferente. Fátima Pombo, uma caiçara que está resolvendo problemas intrincados de família nos Estados Unidos. Bom dia, Adelson, você e meu querido amigo Fabinho. O Tássio Pessoa dá bom dia e já põe o capacete que lá vai pedrada. Eles visando o péssimo momento que a saúde do município vive, quais seus projetos para a saúde? A pergunta é diretamente do ouvinte. Importante, a gente tem que analisar como estão as contas de fato da prefeitura. Nosso orçamento está previsto para 1.300 alguma coisa, mas são números que são colocados aí. Eu até desafiei na última entrevista que eu estive, eu acho que foi até contigo, se eu não me engano, salvo engano, penúltimo, acho que eu tive, depois eu tive lá na 012 News novamente, e até mandar um abraço também para todos os colegas lá da Rádio 012 News, e eu falei que nós tínhamos até uma oportunidade para as pessoas entenderem como que vai caminhar o orçamento da cidade, já que seria discutido isso na Câmara Municipal. Eu acho que falta a participação nas LDOs, nas audiências públicas, na discussão do orçamento para os próximos anos, que é o que define a partir de agora o que vai traçar o caminho aí nos próximos anos. A gente precisa analisar as contas. Eu acho que o grande, na verdade eu tenho certeza que o grande desafio do próximo administrador
é a saúde, mas antes disso é contas públicas. Eu tenho falado, Adelson, que se nós não digitalizarmos o sistema de saúde, o que eu digo é utilizar isso aqui, celular. E por que nós não estamos utilizando a tecnologia para o sistema de saúde do nosso município de Caraguatatuba? Chega, as pessoas estão cansadas de não conseguir dormir, chegar na porta da UBS às 6 horas da manhã para conseguir entrar às 7 para tentar ver se consegue achar uma vaga para passar no médico. Por que não digitaliza tudo isso? Acaba por aquele problema de a perca dos exames, as pessoas que pedem exame, às vezes pede um prontuário, pede exame, digitaliza tudo, faz todo o sistema digital. Digitalizando tudo isso, você pode marcar o médico em qualquer lugar, em qualquer UBS. Você pode entrar no celular, no aplicativo da saúde, e você vê, olha, tem vaga hoje lá no Perequê Mirim, lá na UBS do Perequê. Não importa se eu moro no Morro do Algodão. Se eu quero passar no médico mais rápido, eu preciso, porque ninguém vai ao médico porque quer, é porque precisa, ele entra no sistema, ele olha ali e verifica, olha, tem vaga lá no Perequê, tal dia, tal horário. Vou marcar essa vaga e vou. E como que ficam os idosos? Todas as UBSs devem ter um totem, implantação de um totem e funcionários para que possam treinar essas pessoas a utilização fácil, como existe hoje no próprio sistema aqui do Poupa Tempo. A pessoa tem um funcionário lá, ele ajuda, auxilia a pessoa a marcar, e por que não utilizar isso no sistema de saúde? Por que não? Quando a gente passa através às vezes de um convênio, eu não tenho convênio, meu atendimento é pelo SUS e eu sei o que eu enfrento, também enfrentando essas filas, muitas das vezes para exames e tudo mais, mas muitas das vezes a pessoa pode conseguir, através da digitalização, ela mesma verificar o resultado do exame, porque chega para ela no aplicativo da saúde e ela vai, marca o médico, já está com o exame aqui e ela não precisa ir para lá, enfrentar esse desgaste e ficar nas filas de atendimento. Sem contar que hoje em Caraguatatuba é até chato você falar isso, porque todo mundo sabe, falta remédio. Não é que falta médico, falta remédio, falta o básico hoje no sistema de saúde. Essa gestão que está aí hoje, parece que sim, tanto fez, tanto faz para a população. E muitos dos outros pré-candidatos que fizeram parte da base do governo do prefeito, se fossem escolhidos pelo prefeito, não estaria hoje criticando, estaria dando amém, falando que é tudo maravilhoso, tudo um mundo de Alice das Mil Maravilhas, né? Acho que deve ser isso. Fabinho, ontem o pré-candidato a prefeito pela base governista esteve aqui conosco, Baduca, e falou exatamente isso que você disse na segunda parte do seu comentário, que os pré-candidatos da oposição atiram pedra no governo porque gostariam de estar no lugar dele. Mas a primeira parte da fala dele discorda do que você acaba de dizer, porque ele disse que o problema do remédio foi pontual por problemas de licitação e que isso já está superado. Mas isso eu acho que é uma mentira tão deslavada, né? Eu até respeito ele, até porque é um colega que eu tenho um grande apreço como pessoa, e a gente tem que separar a pessoa do político, né? E eu acho que isso as pessoas acabam não separando, mas eu acho que é uma mentira deslavada dele, porque se ele vem aqui a público falar sobre isso, ele sendo vereador, por que ele não, o que ele fez durante esses 3 anos? Por que ele não fiscalizou? E não é agora que está faltando medicamento. Toda essa conversinha, toda essa historinha de que está em licitação, estamos aguardando, está acontecendo isso, são falácias, e a população está cansado disso, está cansado de ser enganado, está cansado de... Sabe por que eu tô tão leve para ser pré-candidato? Sabe por que eu tô com tanto gás, com tanta vontade de vir para essa eleição? Porque eu não preciso mentir, Adelson. Então eu posso falar a verdade para as pessoas. Então tem mentirosos nessa pré-campanha? Mentirosos? Mentiroso é pouco. Como é que é aquele conto? É Pinóquio, né? O nariz vai crescendo cada vez mais. E como a população pode e deve, Fábio, identificar quem está mentindo e quem está falando a verdade? Eu acho que a população hoje, Adelson, ela não consegue mais ser enganada. Eu acho que aquela compra de voto, por exemplo, que existia em outras eleições, de R$50, R$100, R$200, que a gente ouvia falar, mas só ouvia falar e ninguém partia para a prática de fazer as denúncias de fato, para poder fazer de fato a investigação correta, ou até o medo até
até da pessoa denunciar, porque a gente vive muitas das vezes até num coronelismo. Estamos do lado de São Paulo, a 2 horas de São Paulo, mas a gente vive um coronelismo. Parece que a gente vive nos interiores do Brasil. E às vezes as pessoas têm medo. Mas eu acho que as pessoas não são subestimar a mentalidade do cidadão. E o cidadão, quando a gente fala assim, o cidadão não fica longe. Eu, como jornalista, comunicador, eu sempre falei isso comigo, que quando o próprio jornalista ou quando o político fala o povo, ele se exclui. E quando eu digo povo, eu falo nós que somos o povo, porque eu me incluo. Eu sou o povo também. Eu estou cansado disso. E se eu estou indo para essa batalha hoje, sem grandes recursos, com um só partido, nessa situação que eu estou, é muita coragem, Adelson. É muita coragem você sair dos microfones, você sair do rádio, você sabe muito bem disso. Nós que apontamos muitas das vezes o dedo na ferida e você ir para o outro lado, é muita audácia, é muita ousadia, é muita coragem. Eu tenho enfrentado isso, assim, de peito aberto e com o coração aberto de verdade, porque eu não preciso mentir. Volto a dizer, é só trabalhar com a verdade, é só olhar nos olhos das pessoas, é só olhar no olhar do cidadão que você vai entender, porque é a mesma situação que eu passo que a pessoa que está passando por aqui no shopping hoje passa. É a mesma situação com uma pessoa que está na UPA. Se a gente for na UPA agora, você vai ver o sofrimento das pessoas. Eu tenho ido na UPA, às vezes levar alguma pessoa da minha família, a própria pessoas que trabalham comigo, às vezes passam por um problema de saúde, eu vou lá acompanhar e tudo mais, e eu tenho visto, e eu também tenho passado por isso, porque recentemente não estava muito bem da garganta, fui passar na UPA e horas e horas ali de atendimento, você fica horas e horas. E como resolver isso, Fábio? Espera, não resolve, é um problema que você fica ali. Então, você eleito prefeito, como vai resolver isso? Como a gente vai resolver isso? Volto a dizer, é acertar as questões de conta da prefeitura, entender como que estão as contas e colocar pessoas competentes para poder gerenciar isso. Agora, não pode ter comprometimento na campanha de vender, por exemplo, já vender a secretaria. Fala assim, não, a minha secretaria já é de fulano, de Beltrano, As secretarias do município de Caraguá estão no balcão de negócios dessa pré-campanha? Claro, Adelson, como todos os municípios do Brasil, isso acaba entrando naquela banca de negócios e chama, olha, você vai assumir essa secretaria, você vem me apoiar aqui, você fica com isso, com aquilo. Quer dizer, já entra nessa troca comprometida. Eu, graças a Deus, não tenho comprometimento nenhum com ninguém para poder falar assim, você vai ser meu secretário disso, você vem apoiar, você vai ser secretário daquilo, tal empresa vai gerenciar isso, vai ganhar essa licitação. Eu saio leve, tranquilo. Tribuna 12. Coloco meu nome à disposição para isso. Tribuna 12 aqui pelo chat do YouTube. Primeiro vamos falar da Nanda Zato. Nada bom dia e considera você o mais preparado e afirma com certeza. Agradecer a ela, minha pré-candidata a vereadora pelo PDT. Obrigado pela confiabilidade e obrigado por estar nesse time. E o Tribuna 12 dá bom dia, Fábio, pergunta qual a sua ideia para atrair turistas na baixa temporada. Mais uma pergunta nessa matina, produzida pelo chat da nossa transmissão, podcast da Onda. Vai lá, acessa, faça valer a sua voz. Importante essa pergunta. A gente está acostumado a vivenciar na nossa cidade de Caraguatatuba uma questão de, como eu disse, né? Há uma lenda nessa cidade que famílias são brigadas e aí sai um, entra outro, não sei o quê. Os bastidores disso é muito diferente, tá? Eu acho que a população já está percebendo isso. Existe de fato uma situação para que essas famílias elas fiquem nessa briguinha, entre aspas, para elas continuarem no poder, ou sai um, entra outro. E às vezes quando entra um e sai outro, apesar de estar tudo numa banca de combinados, né? Um acaba pegando birrinha do outro e fala assim, não vou manter isso, não vou manter esse calendário. Pelo contrário, a gente tem que manter o calendário que já existe, calendário de eventos, e fortalecer esse calendário. Não adianta, Adelson, eu sou da comunicação, você é da comunicação, você sabe muito bem disso. Não adianta eu divulgar, por exemplo, uma festa do Camarão e fazer uma mega divulgação da festa do Camarão aqui para Caraguatatuba. Eu tenho que fazer uma mega divulgação da festa do Camarão para o sul de Minas, que é o que mais vem para cá.
para o Vale do Paraíba, para todas as cidades do Vale, para a Grande São Paulo, para o interior paulista, para que eles possam entender que aqui tem um evento. Mas, Fabinho, e a gente fomentar esses eventos. E aqui a gente fortalecer eventos locais que a gente vai criar calendários no município. Por exemplo, hoje eu pergunto para as pessoas, quantos bairros existem em Caraguatatuba? Nenhum. Zero. Não existem bairros em Caraguatatuba. Por quê? Em 2019, a prefeitura começou a elaborar um plano para poder fazer a criação dos bairros de fato. Hoje nós não temos, por exemplo, aniversário de bairros. A gente poderia começar a criar calendários, não só calendários turísticos, mas calendários para você fomentar a cidade, fomentar a cultura dos bairros, fomentar o empreendedorismo local. Isso, quando eu digo, não é só empreendedorismo no centro da cidade, é o empreendedorismo nos bairros. Hoje você pega, por exemplo, o Perequemirim, é uma cidade, vários comércios ali, mas o que faz a prefeitura para fortalecer esses comércios? Será que a prefeitura é próxima desses comerciantes? Não, a gente precisa começar a fomentar, criar o aniversário do Perequemirim, contar a história dos moradores mais antigos, criar um evento naquele bairro, fortalecer. Quais são? Eu pergunto para os nossos ouvintes hoje, os nossos telespectadores, você que nos assiste, quantas associações de bairro ativa existem na nossa cidade? Vocês pensem comigo. Não temos. Por quê? Porque não há uma política pública da prefeitura para o fortalecimento das instituições de bairro. E isso é errado. A gente tem que começar a fortalecer os bairros, começar a criar políticas públicas para que a comunidade, eu sou do terceiro setor, sou de mídia comunitária, tem que fortalecer isso. E as demandas que vão chegar depois para o prefeito são demandas não impostas pelo prefeito, são demandas que a comunidade necessita. Olha, eu queria um postinho de saúde aqui deslocado, mais acessível. Olha, tá precisando de uma creche. Mas não é que eu, como prefeito, vou dizer que tem que ser feito. É a comunidade, é as bases, é a associação de bairros, são os moradores. Não adianta, Adelson, a gente ter uma carreta, pagar não sei quantos mil aí para uma carreta da saúde e essa carreta não ser eficiente. Por que não é eficiente? Porque o dinheiro que você gasta com uma carreta, você poderia estar se empenhando em outros serviços para a comunidade. E por que a necessidade da carreta? Se nós temos vários prédios públicos, você tem todos os bairros aí que não estão como bairros de fato, como eu acabei de dizer, mas todas essas localidades, elas têm escolas. Ô Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa, em relação a essa questão da sucessão no município de Caraguá, que você disse para nós aqui que virou caso de família, a população tem ido às urnas e elege ou uma família ou outra. É uma decisão do eleitor de Caraguá. Como você pretende apresentar ideias que furem essa bolha e a população enxergue essa possibilidade de um outro nome fora desse caso de família? Eu acredito que não é nem o caso de família. O caso de família é um programa do SBT, né? A emissora é outra, é Troca de Família. Não é no SBT, é na Record. É Troca de Família, porque a cada 8 anos há esse revezamento de poderes, mas existe um combinado, como eu disse aí, e a população agora está dando esse start, tá ficando alerta para isso. Eu acho que eu não preciso muito, Adelson, eu acho que o que eu preciso de fato é que as pessoas que estão do outro lado, elas conheçam quem é o Fábio Ferreira. Eu acho que o que eu preciso do outro lado é que as pessoas possam aderir ao meu nome, me convidar para tomar um café, para a gente ir discutir políticas públicas, pra gente sentar, dialogar, bater um papo, falar do meu nome, porque assim, cansada, a população já tá. E eu acho que quando a gente fica, eu tenho a certeza de fato que quando as pessoas pensarem que não dá para voltar para trás para 8 anos e pensar no futuro, porque isso não é futurista. Isso nós não vamos chegar a lugar nenhum. A gente tem que pensar em algo novo para a nossa cidade, de fato, e começar a caminhar daqui para frente. Não voltar para trás. Senão daqui a 8 anos, no último mandato, são 4 anos, depois acaba ficando, porque quem está com a máquina é mais fácil de continuar. Aí acaba continuando com a máquina pública, e aí depois as pessoas vão sentir saudade do que está acontecendo hoje. E elas esquecem que hoje não é que está muito ruim, hoje está, como diz o sertanejeiro, está pior de ruim, está horrível. 11 horas e 28 minutos.
Nós estamos aqui no processo de sabatina pela Rádio Onda FM. Você pode acompanhar e participar pelo chat de transmissão no YouTube, o podcast da Onda. O Fabiano Coelho, Gaivotas, precisa urgente de um posto de saúde para desafogar o posto do Tinga. O Marcos Paixão diz que fazer um orçamento participativo nos bairros seria uma boa forma de investir o dinheiro público. A Maria Luísa, devemos mudar sim. Meu voto é pela mudança. E ela também diz que apoia esse cara, temos que sair do mesmo. E Distrito do Porto Novo acabou. E por aí vai. Você vai efetivando a sua participação aqui, o Tássio Pessoa, então o Fábio vai selecionar pessoas técnicas para as secretarias, ou seja, como fica a política. São 11h29. Você continua participando pelo chat, acessa as imagens dessa transmissão. Nós vamos dar um giro rapidamente nos comerciais e nós continuamos aqui na sequência, nessa sabatina com Fábio Ferreira, do PDT, pré-candidato a prefeito de Caraguatatuba.
na Onda FM, sabatina com os pré-candidatos a prefeito de Caraguatatuba e Ubatuba. 11h34, hoje 16 de julho de 2024, nós estamos aqui na segunda semana de um período de sabatinas com os pretensos candidatos a prefeito das cidades de Caraguatatuba e Ubatuba. A todos os senhores e senhoras que nos acompanham, muito obrigado pelo carinho da audiência. Hoje na bancada, Fábio Ferreira, do PDT, que pretende ser candidato e governar a cidade de Caraguatatuba. Eu digo pretende ser candidato porque ainda é a legislação brasileira diz isso, né? Tem a figura do pré-candidato até as convenções, depois é que ele se torna um candidato. Fábio, a organização da ocupação urbana com segurança fundiária em Caraguatatuba, qual é o seu pensamento em relação a isso, aliado a uma política habitacional? Muito importante. Caraguatatuba saiu à frente, né, com essa questão da regularização fundiária, inclusive até o presidente da República na época veio a Caraguatatuba, que é o Michel Temer, mas Caraguatatuba pode fazer muito mais. Acredito que se a prefeitura dinamizar o grupo técnico, inclusive a prefeitura tem um grupo técnico muito bom. Quando eu digo a prefeitura tem grupo técnico, são os funcionários públicos, são os funcionários de carreira. A prefeitura tem esses funcionários de carreira que são muito competentes em diversos setores, e aproveito até essa oportunidade para voltar um pouquinho ali a falar da saúde, quando você até falou a pergunta como dinamizar e fazer um trabalho bom na saúde, utilizando os profissionais técnicos que existem na prefeitura. Nessa área fundiária, é exatamente isso, não muda muito. Nós temos que potencializar a equipe técnica, entender qual é essa equipe de trabalho que nós temos. Antes nós tínhamos, a população vai lembrar, eu não sei o que está acontecendo, que desapareceu, mas nós tínhamos um grupo de campo, e esse grupo de campo ele auxiliava algumas pessoas que não tinham a sua documentação em ordem. E eles iam lá, batiam palma, pedia para a pessoa, fazia esse levantamento da quadra de pessoas que faltavam entregar esse material para poder dar andamento nisso. Volto a dizer, se nós não estivermos nos próximos 4 anos fortalecendo a comunidade, e fortalecer a comunidade, quando eu digo é uma peça-chave, a própria comunidade pode se organizar para isso acontecer. Se nós tivéssemos hoje associações de bairro constituídas, muito bem montadas e trabalhando com o suporte da prefeitura para elas trabalharem, não precisaria nem do corpo técnico da prefeitura se empenhar tanto nesse serviço. Por quê? A própria associação de bairro estaria organizando junto à sua comunidade a documentação, entregando tudo ali em ordem, fazendo um filtro dos documentos para poder acelerar esses processos. Então, é devolver o poder para a população e trabalhar com os funcionários públicos. E aí eu pego um gatilho, Adelson e ouvintes, para poder dizer, nada vai mudar nessa cidade de Caraguatatuba nesses próximos 4 anos. Escutem o que eu estou dizendo. Nada vai mudar, nada, se nós não nos organizarmos com os funcionários públicos. Quando eu digo isso, nos organizar com os funcionários públicos melhorar a condição de trabalho para esses funcionários. Como? Hoje falta o básico. Tem lugares que não tem papel higiênico, por exemplo. Com contingenciamento de gastos que a prefeitura fez, você funcionário público sabe da verdade do que eu estou falando, e tem funcionários públicos que confiam em mim, que me conhecem, que falam comigo muitas das vezes e não podem aparecer, mas eles confidenciam comigo, falam, Fábio, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Falta, às vezes, até na saúde, aquele gás, né, para curativo, para fazer. É uma coisa simples, né? Falta papelzinho, falta copinho, a pessoa tem que levar a caneca, senão nem ela não toma água. Fábio, como resolver isso? Falta. Tem que resolver a questão do salário do servidor público. Tem que contratar uma empresa para poder fazer o estudo para contratar e fazer o plano de carreira. Mas para isso, eu volto a dizer, tem que fortalecer o terceiro setor, tem que fortalecer a base.
não é fortalecer, é criar políticas públicas para que a base possa discutir isso junto com o prefeito, no caso o sindicato. Ter um sindicato pujante, um sindicato forte, que as pessoas confiam, no caso do servidor público, para ser participativo. No caso, eu cito aqui a Alexandra Facchini, que faz um trabalho excelente como servidora, o Dadinho, que tem me acompanhado, a Madalena Facchini, que foi uma vereadora excelente na cidade. Você que é mais antigo, você vai se lembrar do trabalho da Madalena Facchini e do Dadinho, fortalecer a classe dos servidores. Hoje, você de Caraguatatuba sabe e deve conhecer alguém que trabalha na área pública e vai trabalhar, não aqui, professor, enfermeiro, médico, vai trabalhar ou na Ilhabela ou em São Sebastião. Servidor público em Caraguá é mal pago? É mal pago, servidores que às vezes ficam presos em certas situações porque é obrigado a ficar ali preso porque recebe algum benefício ou outro a cargo do prefeito, o prefeito que fica com esses benefícios em mãos para poder entregar para quem ele quer, às vezes ali fazer a sua manipulação. Mas você vai mudar essa dinâmica? Tem que mudar, eu vou mudar não, isso tem que mudar. Como seria então? É fortalecer o servidor público, é criar a questão do plano de carreira, é valorizar o servidor. Você, ouvinte, tem que se atentar que, como eu disse aqui, como eu estava dizendo, nada vai mudar se nós não fortalecermos a base. É uma boa dignidade para o trabalhador. O servidor público, você acha que ele vai trabalhar hoje contente? Não vai. O servidor público, ele vai trabalhar sabendo que no final do mês ele vai receber aquele valor que já está comprometido na folha de pagamento dele, muitas das vezes com o empréstimo que ele fez. Mas esse empréstimo que ele fez é um problema da sociedade ou é dele? É um problema dele, mas que envolve a sociedade. Mas quando você fala em valorizar o servidor e aumentar salário, você vai tirar da sociedade. Não, qual é o papel que você está pensando nisso? Porque o dinheiro sai da mesma conta. Eu não vou tirar. O dinheiro que paga o servidor é o dinheiro que faz o investimento, é o dinheiro que custeia a máquina. Como é que você pretende equalizar isso? Sabe por que eu não vou tirar do cidadão? Eu não vou tirar do cidadão, pelo contrário, eu vou investir para melhor qualidade de atendimento do cidadão. Quando eu valorizo o funcionário, o meu partido, inclusive o PDT, Partido Democrático Trabalhista, né, para o fortalecimento disso, do trabalhador, e eu tenho que fortalecer o trabalhador, porque é ele que está ali todos os dias, não é o prefeito, não é eu como prefeito, se eu for o candidato a prefeito e assumir a prefeitura, não sou eu. Se isso acontecer, né, hoje sou pré-candidato, mas não sou eu que vou receber os xingamentos, o descontentamento do cidadão. Quem toma essa pancada diariamente é quem está no balcão. Mas o descontentamento do cidadão não é pelo serviço ruim prestado pelo serviço ruim prestado pelo servidor. E é o salário para melhorar esse serviço? Devido à prestação de serviço do servidor. E muitas das vezes esse servidor, ele não está qualificado, tem que ter cursos de qualificação, tem que ter plano de carreira, fazer um plano de carreira. Como que a gente vai contratar médicos aqui, Adelson, se o salário é ruim? Muitas das vezes o médico ele acaba de ser formado, ele vem trabalhar aqui em Caraguatatuba. O PCCS é importante. Tão logo, Adelson, esse médico ele vai embora daqui, ou ele vai trabalhar em São Sebastião, ou ele vai trabalhar em Ilhabela, mas ele continua morando em Caraguatatuba, mas ele vai trabalhar em outros lugares. Enfermeiras, você, meu amigo enfermeiro, enfermeira. Mas a falta de médico em Caraguá? A falta de tudo, Adelson. Mas tem uma empresa que contrata, João Marques. É falta de tudo. Sim, mas é a falta de tudo. Como é que você avalia essa OS que faz a gestão de parte da rede de saúde do município? Você pretende continuar com ela? Vai fazer Eu acho que é loucura você pegar e falar hoje assim, eu vou cortar, João Marques. Jamais. Não tem como você pensar, não dá para você raciocinar. Pensa bem, tá ruim, mas como que eu ou outros colegas aí que são como pré-candidatos vão sentar com o prefeito, vão falar assim, vou cortar a João Marques. E aí, a prefeitura tem estrutura para conduzir a saúde? Acho que não. Acho que não existe essa possibilidade. Eu tenho a certeza que
Quando o próximo administrador sentar ali na cadeira de prefeito, ele vai ter que avaliar qual é o trabalho do João Marquesi, quantos funcionários, quem são esses funcionários, qual o quadro de médicos que estão. Eu acho que nem vai precisar ele sentar na cadeira ainda de prefeito. Na transição de governo, ele já vai entender muita coisa. Então você não vai mexer com essa estrutura que hoje coordenação, mexer que eu digo, tirar. Você vai... Não, logo de início é loucura você pegar e falar assim, só sou um maluco que vinha aqui na Sabatina e falar isso, né? Não tem noção. Tem que sentar, fazer um estudo, entender na própria transição de governo, com a equipe de transição de governo, que é lei a transição de governo, ele vai entender como que funciona essa dinâmica da saúde na cidade. Agora, volto a dizer, se nós não fizermos a lição de casa de entender como que está o quadro dos servidores e não valorizar o servidor, nada vai mudar. Porque quando nós tivemos aqui, só para completar, quando nós tivemos aqui os médicos cubanos e ficaram aí, muita gente criticou, médico cubano, tal, não sei o que, vai ficar aí no Brasil, mas muitos que passaram por alguns médicos, não vou colocar os 100%, tá? Mas alguns deles, que têm um bom trabalho, eles ficaram e eles se identificaram com a comunidade, alguns saíam da UBS, iam atender na casa das pessoas. Hoje está faltando isso, tá faltando essa humanização. Nós estamos com a baixa da vacina, a adesão da vacina. Como que a gente consegue resolver isso? Pega a equipe da UBS, leva lá para a escola. Eu tenho aqui até hoje a Brasil inteiro tem também a marquinha aqui daquela vacina que a gente tomou no braço, você tem aí, que eu tomei na escola. Por quê? Porque tirava da UBS, levava, fazia uma campanha de saúde, pega o final de semana, vamos fazer a família na escola, vamos devolver os prédios públicos, não precisa de carreta, gente, a gente precisa gastar 300 mil reais por mês, ou sei lá quantos por ano. Fábio, e a mobilidade urbana do município de Caraguá? Como é que você enxerga? Tem uma nova rodovia agora entrando aí, né? Já tem alças de acesso a ser inauguradas, outras para ser inauguradas. Como é que você entende a mobilidade urbana do município? O que você pretende fazer para melhorar? Nós precisamos entender como que está o contrato dessa empresa de ônibus. Há uma concessão, essa família que está no poder hoje entregou uma concessão, os vereadores que estão aí, me desculpe, mas não sei por que eles não foram minuciosos nesse contrato, né? Tanto que trocou o sócio aí da empresa no decorrer do caminho, mas a empresa de fato melhorou. Mas também melhorar o pior que estava, pouca coisa acredito que iria melhorar, porque a outra empresa era de péssima para pior, né? É horrível a outra empresa. Mas a gente tem que estudar. Eu vejo que muitas pessoas elas têm cobrado a questão de rotas, né, do ônibus, alguns locais que os ônibus não passam, alguns horários que estão sobrecarregados, ônibus, às vezes, esse dia quebrou um ônibus, outro dia eu vi aí, parece que o ônibus não funcionava, questão da mobilidade de acesso para cadeirante, alguns ônibus estão com problema, mas eu tenho visto que essa empresa que assumiu, ela tem uma humanização maior para poder, os motoristas também têm colaborado bastante. Eu volto a dizer, o trabalhador, aquele que está na ponta, ele tem que estar contente. A gente tem que estudar algumas, eu recebi até algumas indicações de alguns motoristas, inclusive, que quando chegam em determinados pontos finais, eles não têm um lugar, por exemplo, para ele urinar. Ele não consegue, não tem um banheiro, né? Então, de repente, dialogar com a empresa para entender se isso faz parte da empresa, entender o contrato, tudo tem que entender o contrato. Tá, né? Mas isso é empresa de ônibus. E a mobilidade urbana do município? Como é que você pretende combater ou atacar esse problema, se é um problema, e melhorar isso? Nós precisamos reavaliar essa questão. A questão até mesmo de acesso. Nós temos alguns problemas. Hoje, a questão de mobilidade, nós temos uma cidade com muitos idosos, né? A cidade de Caraguatatuba, eu acredito que depois de Santos, Caraguatatuba é um número muito grande de idosos, porque as pessoas de São Paulo, nas grandes capitais, nas grandes cidades, né? Não só São Paulo, mas na grande São Paulo, elas escolhem a cidade de Caraguatatuba ou as cidades litorâneas para elas morarem. E os idosos têm muita dificuldade. Isso a gente vai ter que discutir, volto a dizer, com a sociedade, com os comerciantes, para entender na região central a questão. Foi feito um novo piso lá, uma nova calçada, né, um padronizado isso, na questão de acessibilidade, de acesso para eles também, mas não só
para os idosos, mas eu vi que em alguns lugares, até para você atravessar, tem lá a faixa de pedestre, tem a calçada, mas não tem um rebaixamento. Como é que alguém desce ali de cadeira de roda para poder atravessar a faixa de pedestre? Então, assim, muitas das vezes são pequenos detalhes que não são pequenos detalhes, de fato. São pequenos detalhes para quem não enfrenta isso. Agora, vai ser um cadeirante, vai ser um idoso com uma dificuldade, às vezes, de mobilidade. Isso não é só em Caraguatatuba, não. Eu tenho que ser justo. É no Brasil inteiro. Acessibilidade de calçadas, essa questão da malha viária. Caraguatatuba cresceu. Você pega no horário de pico hoje, 5 horas, 6 horas da tarde, para você sair do centro da cidade, é um caos. E como resolver isso? Reavaliar a questão da mobilidade urbana junto à Secretaria de Mobilidade. Tentar traçar hoje em dia, com essa obra na SP-55, por exemplo, muitas pessoas estão utilizando a Avenida da Praia, mas olha o estado que está a Avenida da Praia. A Avenida da Praia deveria ser o nosso cartão postal. Tá parecendo um queijo suíço, todo destruído, cheio de buraco, tá tudo destruído. E aí o que eles vão lá, quando aparece um buraco maior, eles vão lá e fazem um tapa-buraco aí fica pior ainda, porque aí vira uma meleca, porque chove, sai tudo aquilo. Então, você estudar a malha viária. A sua proposta, então, hoje é só de estudar, você não tem uma solução já pensada para isso, né? Porque eu vejo que o seu elemento crítico, ele está bem aguçado, mas eu estou te perguntando sobre soluções. Quem está nos ouvindo espera de quem vai ser prefeito soluções. A crítica as pessoas também têm. Claro. Já conhecem, por isso que eu estou te perguntando em relação a isso. Quais são as soluções? Outro problema, se é que é um problema, dentro da sua visão, é a questão da gestão dos resíduos sólidos, né? Como é que você pensa a gestão dos resíduos sólidos? E a gente caminha com isso, com saneamento básico e drenagem também. Não é só ser só crítico, Adelson, como você disse, não é só dizer só estudar, como eu disse aqui, e poder entender. Não adianta eu pegar e dizer para você assim, olha, nós vamos mudar essa avenida, vamos fazer. Como que eu vou fazer isso se eu não tenho, de fato, a equipe técnica sabendo como que está esse problema, essa problemática X para poder avaliar essa questão. Então, assim, seria uma falácia minha ou uma promessa, um comprometimento que eu não vou fazer. Então não adianta vir aqui e mentir, falar vou fazer isso, vou fazer aquilo. Primeiro que não tem como você fazer isso se você não estudar. Tudo é um estudo. Então não é só uma falácia de vou estudar. Você precisa estudar. Essa questão são todos os problemas pontuais. O que eu pude dizer para você de concreto, por exemplo, na saúde, criar um aplicativo, digitalizar o sistema público, isso aí são ações imediatas. Agora, nas outras questões, eu não posso dizer que eu vou mudar uma rua, vou mudar a mão dela. Tudo isso depende de estudo. Então, por isso que eu digo em alguns pontos que devem ser estudados, porque de fato precisa ser estudado. Não posso ser aqui enfático em algumas coisas que eu não sei te dizer, porque depende de estudo. Essa questão dos resíduos sólidos, a gente ouve dizer há muito tempo, e eu como jornalista, botei várias vezes o dedo na ferida, perguntando para pré-candidatos e até para candidatos, quais seriam as soluções para esses problemas. Eu vejo que muitos deles se comprometem em fazer uma união dos 4 municípios, mas depois acaba brigando com o prefeito, outro, ou tendo uma vaidade maior e acaba não dialogando. Isso, de fato, Adelson, precisa ser discutido entre os 4 municípios. A solução é consorciada. Isso vai baratear o custo. Agora sim, volto a dizer, população, a gente tem que avaliar exatamente qual é o cenário dessas eleições. E não é uma brincadeira, não. Não é só avaliar você que está ouvindo a gente aí na Ilhabela, você que está ouvindo a gente em São Sebastião, está ouvindo a gente em Ubatuba, aqui em Caraguatatuba. Eu sou pré-candidato em Caraguatatuba. Eu, hoje, por exemplo, tenho uma amizade com o prefeito da Ilhabela. Acho que é um bom prefeito, tem conduzido lá a Ilhabela, é um amigo, uma pessoa que... Mas todos os outros pré-candidatos também não tenho problema com nenhum deles. Sabe, eu não tenho esse ego. São Sebastião da mesma forma. Eu falei, inclusive, tenho falado que se o Felipe Augusto tivesse a reeleição, ele estava reeleito. Porque é um cara que tem uma humanização, é um gestor, de fato, é um cara novo, jovem,
né? E não tenho problema nenhum em São Sebastião, tenho boa amizade, acho que até por ser jornalista também, ser dessa área de comunicação, tenho uma boa amizade com todos os outros pré-candidatos. O Ubatuba já não sei, o Ubatuba virou uma salada mista, eu conheço lá o Gilson só, sei que é uma boa pessoa, tem estará conosco aqui, tá previsto aí também a sabatina. Mandar um abraço pro Gilson, tem apontado o nome dele muito bem, eu acho que se a população puder conversar com o Gilson lá em Ubatuba, vai ser um bom nome para poder ser um bom prefeito, eu não sei, né, até nem tenho falado com ele ultimamente, mas eu conheço o Gilson, mas em Ubatuba tá uma salada mista, mas independente disso, quem assumir a prefeitura nos próximos anos lá em Ubatuba, eu vou ser sensível para poder dialogar. E agora, tem que entender quem serão os candidatos, né, porque hoje nós somos todos pré-candidatos, quem serão os candidatos de fato, e a população tem que pensar se esse nome que você pretende votar lá na eleição, ele se bate com se esse não conversa com esse, porque senão a gente não vai conseguir construir. E a melhor solução para essa questão dos resíduos sólidos é o consórcio. É a consorciada, né? Vai baratear o custo. Mas alguns prefeitos têm esse ego, essa vaidade, não querem fazer porque você sabe que o resíduo sólido é uma mina de dinheiro, né? Fabinho, e a educação? Fábio Ferreira, pré-candidato a prefeito pelo PDT, aqui na Antena 8, onde o Fábio é um hábil comunicador, a gente chama de Fabinho, né? Então é um hábito de chamar de Fabinho, mas é o Fábio Ferreira, pré-candidato. Fábio, e educação? Como é que você enxerga a educação do município e o que você aponta como soluções? A gente tem falado bastante, e eu vejo alguns pré-candidatos que falam, Adelson, de escola em período integral, se é a favor, se é contra, até podia fazer até o pinga-fogo lá para poder falar o que você acha, né, de tal e sim ou não. Mas a educação é um ponto muito importante. Hoje tem aí, a máquina está apoiando uma pessoa que inclusive está cotada para ser vice, né, da educação. A educação em Caraguatatuba não anda bem. Como a saúde não anda bem, como várias coisas não andam bem. E aí falam bastante, você é a favor ou contra da escola em período integral? Claro que eu sou a favor. Loucura você falar que não. Mas o que as crianças vão fazer na escola em período integral? E como que você consegue fazer isso se tem os alunos da parte da manhã, os alunos da parte da tarde? Não tem mais escolas, tem que criar mais escolas, fazer mais escolas para isso funcionar. Como que a gente pode potencializar e fazer isso acontecer? Volto a dizer, terceiro setor. E não só o terceiro setor, com as associações, com as entidades. A gente tem a Casa Beija-Flor hoje, que faz um trabalho brilhante na cidade, e outras instituições também. Eu pego a referência Casa Beija-Flor, porque conheço vários jovens que fazem trabalhos lá, e o fortalecimento do terceiro setor, nesse primeiro momento, entender como que trabalha o terceiro setor e o que pode agregar, para poder desenvolver essa questão da educação. Nós temos na educação hoje do município alunos autistas que não vem sendo assistido como deveria. Por que não vem? Porque falta profissional qualificado, não só o profissional, mais profissionais e qualificados. E outro dia eu ouvi um absurdo, uma pessoa pegou e falou assim, porque nós temos um número grande de autistas e tal, vamos criar uma escola de autista. Falei, claro que não, gente. E a inclusão, a gente precisa ter todos esses alunos inseridos no sistema de educação do município, já existente no município, com pessoas qualificadas para poder atender, para poder dar esse amparo e dar esse auxílio, às vezes, ali para o professor e para o educador. Então a gente vai ter que ampliar essa questão, vamos ter que pensar no autista. Nós temos, de fato, sim, um número crescente de crianças, jovens com autismo e sendo identificados, até adultos já, sendo identificados mais velhos com autismo. Então a gente vai ter que começar a trabalhar e desenvolver esse trabalho. E também volto para a parte tecnológica, que outro dia eu falei, já tenho falado isso. Criar um aplicativo também na educação. O aluno chegou na escola e vai fazer a chamada lá do aluno, uma plataforma, o aluno vai dizer a chamada aqui, coloca lá o pai, tem um aplicativo, o professor vai fazer a chamada, faz a chamada online e já vai direto para o aplicativo do pai. Quando aparecer lá, faltou
não tá, colocou a falta do aluno. Peraí, mas meu filho foi para a escola, por que o professor colocou falta? E aí depois ele coloca em observação e conversa direto com o professor pelo aplicativo. As horas voaram, Fabinho, passa muito rápido, uma hora impressionante. Fábio Ferreira, pré-candidato do PDT à Prefeitura de Caraguatatuba. Fábio, só para saber rapidamente, já tem nome de vice? Tem alguma coisa já sendo encaminhada? Nós estamos discutindo, há uma conversa, nós temos conversado, inclusive, eu sou muito aberto ao diálogo, né? Quem me conhece sabe disso. Eu dialogo com todos, com tranquilidade. Tem conversas em andamento com as demais. Existe conversa em andamento, sim. Nós vamos para a convenção e nós temos um nome, sim, para compor, para ser o meu vice. E está dentro do nosso grupo do PDT, caso a gente consolide carreira solo, vamos dizer assim, só o PDT, chapa única. Perfeito, puro sangue. É porque eu queria te dar, tem 1 minuto e meio para você poder ficar à vontade e conversar com a população de Caraguatatuba. Eu quero agradecer a todos os encontros que eu tenho hoje, inclusive eu tenho um encontro com os moradores do Porto Novo, e eu quero agradecer a todos, convidar a todos, né, para ir para esse encontro. Quero agradecer imensamente os meus pré-candidatos, né? Nós temos uma chapa aí de pré-candidatos com 16 pré-candidatos, está completa. Agradecer todos eles pela confiabilidade, pelo carinho, agradecer a toda a minha equipe de trabalho, de comunicação, de marketing, de trabalho que eles têm desenvolvido comigo, agradecer minha equipe de humanização e agradecer principalmente a cada morador de Caraguatatuba, cada cidadão dessa cidade, as pessoas que vieram morar em Caraguatatuba e já são cidadão caraguatatubense, já é um cidadão caraguatatubense, mulheres, homens, que têm apoiado, têm lutado junto comigo. Agradecer as igrejas evangélicas, a igreja católica, a comunidade evangélica que tem me recebido com todo carinho. Eu tenho ido nos cultos, eles têm aberto até para minha fala em alguns momentos, direcionada até de conversação com essa comunidade. Então, agradecer a cada cidadão de Caraguatatuba, pedir para seguir as minhas redes, vai fortalecer muito, @fabio.ferreiraoficial. @fabio.ferreiraoficial. Lá você vai poder conversar comigo e o meu também canal no Facebook está à sua disposição. Muito obrigado pelo carinho de todos. Agradecer mais uma vez você, Adelson, a todo o time aqui da rádio, todos os colegas que trabalham aqui e toda a direção da Rádio Onda pela acolhida e pelo carinho. E agradecer principalmente a você que acompanhou esse bate-papo e esse momento. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Nós é que agradecemos, Fábio, por ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui à bancada, e a você que está nos acompanhando, sempre a partir das 11 horas. Os agendamentos estão sendo providenciados pela equipe de produção da rádio, porque tem que casar com as agendas dos pré-candidatos a prefeito das cidades de Caraguatatuba e Ubatuba. Então, pode ser que um dia ou outro, eventualmente, como hoje, só tem uma entrevista. E tem pré-candidatos que não conseguem vir mesmo, enfim, são as opções, e depois a gente vai falar sobre isso no editorial. De toda sorte, é um serviço à democracia, a Onda FM 101.1 está prestando esse serviço através da Sabatina, produzindo essas entrevistas e levando até você que nos acompanha o direito de conhecer melhor o que pensa cada pré-candidato, os esclarecimentos que cada um tem a fazer acerca do que pensa sobre o seu município e como pretende as diretrizes para governar a cidade em eventual vitória na eleição. Fique conosco, acompanhe os programas da nossa grade, ouça as boas músicas e todos os dias a partir das 11, tendo agendamento com os pré-candidatos, estamos aqui na nossa sabatina. Querendo Deus, voltamos amanhã ou na próxima entrevista, quando tiver essa agenda. Fique em paz, até a próxima.